Olá, meus amigos do Portal IED. Pessoal, meu nome é Sávio Mares, eu sou advogado aqui em Belo Horizonte, sou especialista em direito processual, material do trabalho e direito previdenciário. Senhores, nós vamos fazer aqui a nossa revisão para o certame do OAB de amanhã, tá? Pessoal, eu vou ministrar aqui as aulas de direito material e também logo após o almoço vou passar com vocês a parte de direito processual do trabalho. Meus amigos, eu dou aula aqui no IED, no preparatório para a OAB e assim como também na pós-graduação de direito processual e material do trabalho. Então depois que a gente conseguir aí a tão sonhada carteirinha do OAB, espero os senhores aqui no IED também para que possamos aí fazer a nossa pós-graduação em direito do trabalho. Senhores, é complicado, né, a gente fazer uma revisãozinha aí de 50 minutos, porque a matéria de direito do trabalho, assim como o processual do trabalho, é um pouco extensa. Então eu tentei compilar nessa nossa aula de hoje algumas coisas mais interessantes, algumas coisas que eu acredito que possa vir cair aí na prova de amanhã. Tenho certeza que os senhores se prepararam, tenho certeza que os senhores aí estudaram para a prova de amanhã. Então hoje nós vamos só dar aquela passadinha para que a gente não possa, para que a gente não tenha, né, dúvida na hora da prova. Meus amigos, o tempo é curto, o tempo é exíguo, mas mais no final, quando a gente estiver terminando a aula, eu queria tecer algumas considerações aí para que a gente possa amanhã ir lá e arrebentar na prova, no exame do OAB. Senhores, relação de emprego e relação de trabalho, quem acompanhou as nossas aulas aqui no IED, lembra que no primeiro dia de aula, na primeira aula, eu trouxe para os senhores esse gráfico aqui, ó. É o chamado gráfico do ovo frito, né? Então temos aí a relação de trabalho, que é essa parte grande, que é o gênero ali, né? Onde entram várias relações. E no meio, essa bolinha aí menor, é a relação de emprego, né? A relação de emprego que estuda aquelas relações entre empregador e empregado. O empregado, aquele com 5 pressupostos, com 5 requisitos configuradores da relação de emprego. E nós veremos quais são esses requisitos, esses pressupostos fáticos da relação de emprego. Falei para os senhores que eu não sou dos mais velhos não, tá, turma? Muitos professores dos senhores aqui hoje no nosso encontro de titãs foram meus professores há algum tempo atrás. Posso nem falar quem, senão vão ficar desconfiando da idade da turma aqui, né? E aí o que acontece? Na minha época, quando eu estudei lá atrás, o professor de direito do trabalho trazia esse gráfico e falava, olha, a relação de trabalho é o gênero, da qual a relação de emprego é espécie. Mas no direito do trabalho, apenas nós vamos preocupar com a espécie de relação de emprego, porque as demais relações de trabalho, elas não estão o quê? Sob a égide da Justiça do Trabalho. Isso eu falo para os senhores que aconteceu antes da emenda 45. Isso porque, meus amigos, com o advento, com a entrada no mundo jurídico da emenda 45, não só a relação de emprego em si, ou seja, entre empregado e empregador, passaram outras relações a terem também, passaram a ter de competência a Justiça do Trabalho. Por quê? O artigo 114 da Constituição da República mudou o seu inciso 1º, joga para mim na tela aqui, ó, passou a determinar que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, no seu inciso 1º, meus amigos, as relações oriundas da relação de trabalho. Antigamente, esse inciso 1º falava tão somente acerca da relação de emprego. Só para vocês terem ideia, essa semana, fui fazer uma audiência, eu estava pela parte de... Não posso falar aqui o nome da editora, né? Mas é uma coisa que é de conhecimento público notório, em que estava se discutindo na Justiça do Trabalho, audiência trabalhista,
um jogador de futebol, velho de guerra, um jogador antigo, estava discutindo direito de imagem acerca da vinculação da figurinha dele no álbum do Campeonato Brasileiro, lá de 90 e tantos. Essa ação ela começou em 2007, distribuída no Fórum Cível, no Fórum Comum. E com o advento da Emenda 45, com a alteração do artigo 114, essa demanda saiu lá do Fórum Cível e foi para a Justiça do Trabalho, sob o entendimento de que esse direito de imagem do atleta ali contra a editora, né? E também o Polo Passivo, também era um clube de futebol, era a segunda reclamada, diz respeito à ação oriunda da relação de trabalho. Tá falando alguma coisa de relação de emprego? Tá pedindo vínculo? Tá pedindo hora extra? Não, tá pedindo direito de imagem. Diz respeito à ação oriunda da relação de trabalho. Então, para os senhores verem aí como que ampliou o leque do Poder Judiciário Trabalhista, como que ampliou o leque aí da Justiça do Trabalho, considerando o advento da Emenda Constitucional de número 45 e a alteração do artigo 114 da Constituição Federal. Meus amigos, aí vem os outros itens aqui do artigo 114, que não nos cabe ler aqui nessa revisão, né? Mas é importante dizer para os senhores a seguinte assertiva, que, não obstante a alteração do artigo 114 em seu inciso 1º, nem todas as demandas referentes à relação de trabalho passaram a ser da Justiça do Trabalho. Não todas as demandas que dizem respeito à relação de trabalho são de competência do Poder Judiciário Trabalhista. Por exemplo, meus amigos, aquelas lides de caráter eminentemente civil. Como assim, senhores? Contrato de cobrança de honorários tem uma relação de trabalho? Tem, mas nesse caso é competência da Justiça Comum. Cobrança de honorários advocatícios, cobrança de honorários de corretagem e entre outros que nós vamos ver aqui agora, beleza? Vamos lá? Senhores, súmula de número 363 do STJ dita que compete à Justiça Estadual, ou seja, compete à Justiça Comum, Ordinária, Cível, Fórum Cível, beleza? Processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Temos uma relação de trabalho? Temos, mas, não obstante a alteração do artigo 114, nesse caso, por determinação do STJ, a competência para cobrar, para conhecer e julgar ação de profissional liberal em favor de cliente mantém-se no Poder Judiciário Comum, mantém-se na seara cível, beleza? Meus amigos, honorários de corretagem. No caso de honorários de corretagem, senhores, não obstante haver uma relação de prestação de serviço, essa prestação de serviço envolve uma relação eminentemente civilista. Nesse caso, não há de se falar em competência da Justiça do Trabalho, mas sim competência da Justiça Comum. Beleza? Caiu na prova amanhã. Compete à Justiça do Trabalho julgar, pedir de vínculo, julgar questões relativas a direito de imagem do trabalhador, dano moral decorrente da relação de trabalho, contratos de honorários de corretagem. Beleza? Tranquilo? Sossegado, pessoal? Meus amigos, então falamos aí da ampliação da Justiça do Trabalho, com o advento da Emenda 45, né, que passou então o Poder Judiciário Trabalhista a conhecer e julgar, né, as relações de trabalho, mas não todas, acabamos de falar, né? Nós temos que falar o que vem a ser o empregado, né? Este sim, desde sempre, cerne aí do poder, cerne da Justiça do Trabalho, né? E do direito do trabalho. Senhores, e para a gente definir, para nós conceituarmos o que vem a ser o empregado, nós devemos verificar o artigo 2º,
combinado com o artigo 3º da CLT. O artigo 2º, ele vem definir o empregado, e o artigo 3º vem definir a figura do empregador. Mas para que a gente consiga retirar os 5 pressupostos fáticos da relação de emprego, nós devemos, então, combinar os 2 artigos para chegarmos aí nos 5 pressupostos da relação de emprego. Vamos dar uma lidinha no artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, ou seja, o empregador é aquele que assume os ônus e os bônus do empreendimento. Só para já antecipar para os senhores, isso chama princípio da alteridade, ou seja, não pode o empregador distribuir ali os prejuízos. Isso por quê? O empregador é quem assume os riscos da atividade econômica, né? Da atividade financeira. Então, aqui aplica-se o princípio da alteridade. Ele irá admitir, assalariar e dirigir a prestação pessoal dos serviços. Deixa eu marcar aqui com o nosso marca-texto. Vamos lá. E dirige a prestação pessoal de serviços. Já o empregado, senhores, o empregado, na forma do artigo 3º da CLT, é aquela pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Meus amigos, chegamos da leitura, né, dos artigos 2º e 3º da CLT, nós chegamos aos 5 pressupostos fáticos, jurídicos da relação de emprego, sendo eles pessoa física, ou seja, para se ter a figura do empregado, não obstante a figura da pejotização, essa figura da pejotização, para quem fez o cursinho aqui regular com a gente no IED, nós falamos que muitas vezes, né, as empresas pedem para que aquele trabalhador ele constitua uma PJ, ou seja, cria uma empresa, cria um microempreendedor individual, só que nesse caso o empregado, na verdade não o empregado, né, o trabalhador, ele tem todos os requisitos da relação de emprego. Ele tem hora de chegar, a hora de ir embora, ele tem ordens, né? Ele não pode fazer substituir-se. Só que ele está ali como uma pessoa jurídica, mas visando tão somente o quê? Não recolhimento de INSS, né? Não pagamento de 13º, não pagamento de férias. E aí depois do fim dessa relação, ele vai levar essa demanda ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai falar, não há de se falar em pessoa jurídica, né? Ele efetivamente era um empregado, mas sem a Constituição como empregado fosse, mas sim como PJ. E na forma do artigo 9º da CLT, que diz que serão nulos todos os atos visando a não aplicação da CLT, né? Vai ser nula essa contratação como pessoa jurídica. Mas, em regra, o primeiro requisito, o primeiro pressuposto fático da relação de emprego era o empregado ser pessoa física ou natural. Isso porque não se admite uma relação de emprego com uma pessoa jurídica. Meus amigos, segundo requisito aí que a gente retirou da combinação do artigo 2º com o artigo 3º da CLT é a pessoalidade. Senhores, nós vamos ver que a pessoalidade é em relação ao empregado, né? O empregador, ele pode e deve contar com o serviço daquela pessoa que ele contratou. Logo, o empregado, ele não pode mandar, né, uma outra pessoa para substituí-lo. Não vou poder ir hoje não. Vou mandar meu primo. Falar, primo, hoje eu tô meio agarrado aqui com uns negócios que eu tô fazendo. Tem que ir no médico hoje e amanhã. Você pode ir lá no IED fazer meu serviço? De forma alguma, né? A pessoalidade informa que aquele contrato de trabalho foi firmado em relação àquela pessoa. Então, o empregador, né, pode e deve contar com os préstimos daquela pessoa. Senhores, em audiência, quando os senhores aí estiverem já militando na área trabalhista, quem tiver interesse, claro, né, vai ver que sempre tem essas perguntas no caso de pedido de vínculo, né? Muito comum. Outro dia eu fui fazer uma audiência, até contei aqui no curso regular, eu acho. Aí era pedido de
do entregador de moto, numa pizzaria e tal. Aí o advogado, eu estava pelo empregado, né, pelo reclamante, e a pizzaria estava até um colega conhecido nosso, e esse colega é um safo, muito esperto, né? Falou, excelência, em determinado dia, lá pro mês de maio, ele pediu pro primo dele ir na pizzaria no sábado para fazer as entregas, porque ele estava com um problema de cachumba. Falei, nossa, só falta esse cara responder que sim. O que ele respondeu? Pedi sim. Ora, nessa hora o juiz já levantou e falou, não vou nem fazer mais pergunta. Isso porque, na verdade, aquele empregado confessou o quê? A inexistência de pessoalidade na prestação dos serviços. Na verdade, algumas substituições eventuais, né, até que são cabíveis. Nesse caso, eu consegui voltar o processo considerando isso, mas de toda forma não vou nem ficar tecendo maiores considerações sobre isso. Mas, nesse caso, houve uma confissão do reclamante, né, que não havia um dos requisitos da relação de emprego, que era a pessoalidade. E, senhores, por favor, esses 5 pressupostos, esses 5 requisitos, esses 5 pressupostos fáticos jurídicos, eles devem estar presentes de maneira concomitante na figura do trabalhador, para que possamos ali estar diante da figura do empregado. Ou seja, a ausência de um desses requisitos aqui, sai a figura do empregado e entra uma outra figura, ou do autônomo, ou do eventual, tá? Mas, para que seja, sim, empregado, esses 5 pressupostos têm que estar presentes de maneira concomitante. Então, segundo a pessoalidade, meus amigos. Terceiro, subordinação jurídica. Veremos aqui na frente que a subordinação típica da relação de emprego é a subordinação jurídica. Não obstante, existam outras maneiras de subordinação, mas a subordinação típica da relação de emprego, aquela subordinação que irá gerar a figura do empregado, é a subordinação jurídica. E nela a gente verifica, e para se verificar a subordinação jurídica, meus amigos, temos que ver o número de ordem, a intensidade das ordens, né, que são dadas ao empregado. Terceiro pressuposto da relação de emprego, subordinação jurídica. Quarto requisito, quarto pressuposto da relação de emprego, não eventualidade. Senhores, nós vamos tratar daqui a pouquinho sobre a não eventualidade. Mas não eventualidade não é continuidade. Não eventualidade difere de continuidade. Ou seja, para que eu tenha ali a figura do empregado e não outra figura de trabalhador, sem o vínculo de emprego, não há de se falar no número de dias. Porque se a gente for falar sobre número de dias, nós vamos estar falando sobre continuidade. A não eventualidade, meus amigos, por favor, diz respeito que aquele empregado, aquele trabalhador, ele se faz como necessário à dinâmica empresarial. Quarto requisito da relação de emprego, não eventualidade. A continuidade é pressuposto fático jurídico para a figura do doméstico, mas para o empregado comum, não. Quinto e último elemento, onerosidade. Quinto e último elemento, quinto e último pressuposto da relação de emprego, onerosidade. Diz respeito a pagamento. E esse pagamento deve ser analisado sob a ótica do empregado, tá bom? Vamos tratar dele daqui a pouquinho. Então, nós temos, para que a gente consiga aí, verificar a presença do empregado, nós temos que ter 5 pressupostos fáticos jurídicos, né? 5 pressupostos caracterizadores da relação de emprego. Primeiro, pessoa física ou natural. Segundo deles, pessoalidade. Terceiro, subordinação jurídica. Quarto, não eventualidade. E quinto, onerosidade. Esses pressupostos têm que estar presentes de maneira concomitante, juntos, sob pena de não haver um deles sair da figura do empregado e ir para uma outra figura, autônomo, eventual, né? Aí a gente tem que ver qual que é o elemento que não está presente para ver qual que é a outra figura que vai se emergir ali. Meus amigos,
Falei aqui sobre o pressuposto tem que estar presente de maneira concomitante e tal. Vamos embora passar para frente, né? Nós já falamos então sobre pessoa física, não sendo possível então haver uma relação de emprego com uma pessoa jurídica, não obstante esses casos de pejotização que eu tratei para os senhores, né? Muito comum hoje, viu, pessoal? Extremamente comum hoje. Eu tenho um processo lá no Rio, de um amigo meu, fiz um acordo nele essa semana, inclusive. Ele era pessoa jurídica, supostamente pessoa jurídica, o Rafael, esse amigo meu. E aí, galera, o que acontece? O Rafael era tão pessoa jurídica que ele tinha assinatura de e-mail em nome da empresa lá de engenharia que ele trabalhava. Ele tinha cartão com o nome da empresa, né? Lá como engenheiro responsável, né? Ele tinha, aliás, o dono da empresa, o filho do dono da empresa mandou um tanto de e-mail para ele falando que ia demiti-lo. Ué, como é que você vai demitir pessoa jurídica, né? Você vai encerrar o contrato, né? Então, tinha nesses casos de pejotização, figura muito comum hoje em dia, né? A relação de emprego ela deve se desenvolver com uma pessoa física ou natural. A pessoalidade, meus amigos, falamos sobre a pessoalidade, ou seja, em regra, o empregado não pode se fazer substituir livremente por outra pessoa a quem ele queira, né? Ah, não posso ir hoje? Vai para mim lá, Hudson. Você pode ir lá hoje no IED para mim? Aí chega o Hudson aqui. Isso é muito comum, pessoal. No caso aí da construção, né? Você contrata uma empreitada e sempre vem, você contrata o Zé, né? Aí vem o Zé e o cunhado do Zé no primeiro dia, né? Aí começa a fazer a pintura na sua casa e tal. Aí no outro dia o Zé não vem. Aí vem o cunhado e um primo do Zé. Uai. Tem ali uma presença a figura do empregado? Não, né? Porque o Zé ele manda outra pessoa. Dia que ele não pode, também ele não vem, já começa a fazer uma obra longe, ali pertinho da sua casa, né? Uma outra pessoa contrata ele também. Então ali ele deixa até de ir alguns dias na sua casa para fazer a obra, manda outra pessoa, né? Então não temos ali a presença do empregado, mas sim uma outra relação, eventual, autônomo, né? E a gente tem que analisar de maneira detida. Senhores, nesse caso da pessoalidade, a gente traz aí uma das características do contrato de trabalho. Quando a gente vai estudar a morfologia do contrato de trabalho, a gente fala algumas características do contrato de trabalho. E dentre elas, que o contrato de trabalho, ele se faz intuito persona ou personalíssimo com relação ao empregado, mas não em relação ao empregador. Isso por quê? No caso do empregador, não há de se falar em pessoalidade entre o empregador e o empregado em razão da sucessão trabalhista, meus amigos. A sucessão trabalhista, o que acontece? O empregador, que ele vende a empresa para uma outra pessoa, para um outro grupo, né? Ou até para um concorrente. O que vai acontecer? Os contratos de trabalho vão se manter independentemente do novo empregador, né? Da nova figura que vai assumir ali o polo de empregador. Os contratos de trabalho mantêm-se inalterados, né? Continua a mesma prestação de serviço. Continua a prestação de serviço, né? Assumindo o novo empregador os ônus e o bônus do empreendimento. Ou seja, por mais que tenha um contrato ali informando que o novo empregador ele não irá responder pelos débitos anteriores, pelos débitos passados, isso não tem qualquer validade na Justiça do Trabalho, tá? O novo empregador, ele responde pelos contratos todos em cursos e anteriormente já em curso, tá? Meus amigos, então, uma das características do contrato de trabalho é ele ser intuito persona ou personalíssimo em relação ao empregado. Isso porque, né, o empregador tem o direito, pode e deve contar com os préstimos de uma determinada pessoa para com a qual ele contratou, né, e para com a qual ele firmou o seu contrato de trabalho. Meus amigos, na questão da não eventualidade, aqui que muitas pessoas erram, aqui que muitas pessoas confundem e muitos professores lá na faculdade dão uma navaiada, a verdade é essa, tá? Fala assim, na hora que você vai estudar lá na faculdade, né? Fala, não eventualidade. Os préstimos, o contrato ele deve ter uma quantidade de número de dias. Aliás, para ser empregado, né? Ele tem que trabalhar um determinado número de dias. Senhores, por favor, né? Isso aí tá errado, tá? Por favor, para fins de prova do AB, tá certo não.
o principal requisito, a principal caracterização da não eventualidade é que os préstimos do trabalhador, os préstimos desse empregado, sejam efetivamente necessários, que esses préstimos eles estejam inseridos na atividade normal da empresa. Senhores, não eventualidade, joga na tela para mim, por favor. Tá na tela? Beleza. A não eventualidade não se confunde com a continuidade. Isso porque a não eventualidade não depende do número de vezes, né? Do número de dias que o empregado trabalha, né? Mas consubstancia no fato de o serviço ser necessário aos fins do empreendimento, do serviço ser necessário ao regular desenvolvimento empresarial. Meus amigos, vocês verem tanto que não eventualidade não tem a ver com o número de dias, o garçom do clube, o cara vai lá 2 vezes na semana, ele trabalha nas sextas, aliás, nos sábados e nos domingos, né? Trabalha todo sábado e todo domingo. Ele vai lá 2 vezes na semana só, né? Mas ele tem que ter carteira assinada? Tem. Isso porque a atividade do garçom no restaurante do clube, na cantina do clube, na lanchonete do clube, ela se faz como necessária, como extremamente finalística aquele empreendimento, né? Então ele vai 2 vezes e tem que ter carteira assinada? Tem. Por quê? Está constatado ali a não eventualidade. Efetivamente, nós temos ali naquela figura a real necessidade para que possamos ali, para que a atividade, né, da lanchonete, do restaurante, ela seja ali, para que ela se desenvolva de uma maneira regular. Aqui, ó, não eventualidade não se faz como requisito, não se faz como pressuposto da relação de emprego. A continuidade sim. Ali nós temos que, para configurar a continuidade, né? Verifica-se a prestação diária de serviço. Mas, por favor, meus amigos, continuidade não é requisito da relação de emprego, mas sim é requisito da relação de trabalho doméstico. Para se configurar o empregado doméstico, nós temos que ter continuidade. E essa continuidade, ela está ali prevista na Lei Complementar número 150, que passou a prever o seguinte, artigo 1º, ao empregado doméstico, considerado aquele que presta serviço de forma contínua. Deixa eu marcar aqui, porque eu achei que estava marcado com o meu marcador, mas não está. Vamos lá. Contínua. De novo. Contínua, subordinada, onerosa e pessoal, com finalidade não lucrativa à pessoa ou família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias na semana. Aqui está explícita a continuidade da relação doméstica. Meus amigos, subordinação jurídica, vou só repassar com os senhores. Subordinação jurídica, nós devemos verificar é o número de ordens, né? A intensidade das ordens. A subordinação, que é requisito da relação de emprego, é a subordinação jurídica. Não obstante, meus amigos, tenha outros tipos de subordinação. Subordinação material, subordinação técnica, mas para fins de prova do AB, verifique se está falando sobre subordinação jurídica como requisito, como pressuposto da relação empregatícia. Senhores, onerosidade. Onerosidade, nós temos que verificar o quê? Se o empregado, ele tinha ou tem interesse em receber salários ou outra gratificação pela prestação dos seus serviços. Isso porque aqueles serviços de natureza gratuita por essência, serviços filantrópicos, serviços assistenciais e outros tipos de serviços que são voltados, mas não com fins remuneratórios, não há de se falar em relação de emprego ou relação empregatícia por falta do pressuposto fático jurídico da onerosidade. Beleza? Meus amigos, falamos sobre empregado, né? Falamos aí sobre os pressupostos da relação de emprego e agora nós vamos falar sobre algumas figuras que não irá configurar.
não irá configurar vínculo de emprego. Primeira delas, residência médica. O médico residente não irá ter vínculo de emprego para com o hospital, para com a clínica que ele está prestando seus serviços. Isso porque a residência médica, ela possui um regime próprio regulado pelo MEC. No caso de residência médica, senhores, é como se fosse uma relação de estágio e não haverá vínculo entre o médico residente e o hospital ou a clínica para a qual ele presta serviços. Também não há de se falar em vínculo de emprego, meus amigos, entre o dono da banca. Isso é muito comum neste trabalho, tá? Isso acontece, esses pedidos acontecem muito. O cara trabalhou na banca do bicho muito tempo. Ele era apontador do jogo do bicho. E aí o dono da banca, né? O bicheiro, né? Manda esse cara embora. E ele vai lá no X trabalho falando: excelência, eu tinha hora de chegar, tinha hora de ir embora. Eu respondi em nome da banca. Ele me dava ordem, ele me determinava como é que eu tinha que fazer o meu serviço. Mas ele não anotou a minha carteira de trabalho. O juiz vai falar: olha, efetivamente, aqui estão presentes todos os pressupostos da relação de emprego. Os 5 pressupostos de maneira concomitante estão presentes, sim. Mas, nesse caso, em razão da ilegalidade da atividade, né? O jogo do bicho, não obstante muito aceito ainda hoje, né? É uma contravenção penal. O professor Leonardo acabou de dar aula para os senhores aqui, né? E provavelmente pode ter falado sobre isso, sobre contravenções penais para os senhores. No caso desse pedido entre o apontador do bicho e a banca do jogo do bicho, não irá gerar, né, relação de emprego. E o TST, meus amigos, possui um OJ sobre isso. OJ de número 199, joga para mim. É nulo o contrato de trabalho celebrado para com desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude do seu objeto. Meus amigos, e agora falando para os senhores aqui, já aproveitando esse gancho, questão da garota de programa também com o prostíbulo, tá? Outras atividades ilícitas também, né? Do aviãozinho com o traficante, né? E algumas outras que não precisa nem ficar falando muito, também, em decorrência da atividade ilícita, não irá gerar o vínculo de emprego. Meus amigos, também não irá gerar vínculo de emprego o serviço entre o cabo eleitoral e o candidato ou partido. Isso porque essa atividade é regida pela lei eleitoral. E no artigo 100 da lei 9504 de 97, diz que a contratação de pessoal para prestação de serviços na campanha eleitoral não gera vínculo de emprego com o candidato ou partido contratante. Então, os serviços prestados entre o cabo eleitoral, né, e aquele partido ou aquele candidato também não irá gerar vínculo empregatício. Senhores, preso que atua no regime carcerário, fazendo bola, fazendo camiseta, né? Fazendo essas atividades até como modo de diminuição da pena. Nesse caso, também não há de se falar em vínculo de emprego entre o preso e a empresa para o qual ele está prestando atividade, porque esse trabalho não é regido pela CLT, mas sim pela LEP, Lei de Execuções Penais. Senhores, associado de a cooperativa. Muito comum esse pedido na Justiça do Trabalho também. O cooperado, chamado cooperado, em regra, desde que a atividade desse cooperado para com a cooperativa obedeça a dupla finalidade, não há de se falar em vínculo por expressa exclusão do artigo 442 da CLT, que diz que, no seu parágrafo único, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo de emprego entre ela e seus associados ou entre estes
e os tomadores de serviço daquela. Então, o cooperado, desde que atenda a dupla condição, que é a prestação de serviços e ser o beneficiário direto dos serviços realizados pela cooperativa, não há de se falar em vínculo de emprego. Mas vou te falar uma coisa, viu? Vocês vão ver isso muito aí na vida prática dos senhores. 90% dessa atividade de cooperado é, fraude, tá, turma? Mas, em regra, por determinação legal, como acabamos de ver, o artigo 442, parágrafo único, não irá gerar vínculo de emprego entre o cooperado e a cooperativa. Contrato de estágio, senhores. Contrato de estágio, ali nós temos todos os pressupostos da relação de emprego, né? Mas é regido por lei própria, né? O estagiário tem lei própria. E desde que observado os requisitos da lei de estágio, não há de se falar em vínculo de emprego entre o estagiário e a parte concedente do estágio. Meus amigos, rapidão, aqui nós estamos bem no finalzinho, mas eu não posso deixar de falar isso não, vocês me desculpem, tá? Trabalhadores regidos por lei própria. Primeiro deles, aprendiz. Aprendiz, ele não é regido pela CLT. Ele tem um tópico sobre a CLT que dita acerca do contrato de aprendizagem, mas ele é regido pela lei 1097 de 2000, Lei 1108 de 2005 e 8036 de 90. E também no Decreto 5589 de 2005. Meus amigos, rural, trabalhador rural, tem exclusão de aplicação da CLT pela própria determinação legal. Ao trabalhador rural, aplica-se a lei própria, a Lei 5889 de 73, e assim como os direitos que a Constituição da República equiparou ao trabalhador urbano. Não se aplica a CLT por determinação expressa do artigo 7º da própria CLT, que diz que os preceitos constantes da presente consolidação não se aplicam, inciso B, aos trabalhadores rurais. Beleza? Meus amigos, trabalhador avulso. Trabalhador avulso, normalmente encontrados nos portos, né? São aqueles operadores portuários, também não irá aplicar a CLT. E esses trabalhadores, em regra, ele não irá possuir vínculo nem com o órgão gestor de mão de obra e nem com aqueles para aqueles tomadores para os quais ele presta serviço. O trabalhador avulso também possui igualdade ou com os trabalhadores urbanos por determinação da Constituição da República, também no artigo 7º. Doméstico não se aplica a CLT por determinação da própria CLT no artigo 7º, a linha A, dita que não se aplica a CLT aos trabalhadores domésticos. Beleza? Meus amigos, só para matar aqui agora, nós falamos os pressupostos que são necessários, os requisitos que são necessários para se configurar o empregado, né? São os pressupostos da relação de emprego. Falamos dos 5, de maneira bem en passant, mas eu espero que os senhores tenham entendido. Mas existem pressupostos que não são necessários e caem na prova, de modo a confundir os senhores. Por exemplo, exclusividade. E eu vejo advogado fazendo pergunta acerca de exclusividade e pedido de reconhecimento de vínculo. Excelência, ele prestava serviço, era só para reclamar ou prestava serviço para outras empresas? Doutor, pela ordem, né? Exclusividade não é requisito da relação de emprego. Existem aí enfermeiras que prestam serviço em 4, 5 hospitais, em jornadas pequenas, de 3 horas em um, em 4 horas no outro. Ou seja, ela não tem exclusividade na prestação de serviço, mesmo porque exclusividade não é pressuposto, não é requisito do contrato de trabalho, não é requisito da relação de emprego. Meus amigos, também não é requisito da relação de emprego a prestação de serviços na sede ou no estabelecimento do empregador.
lógico, né? Hoje em dia é muito comum, e até nos escritórios de advocacia, hoje em dia está muito utilizado o chamado home office, né? E também, assim como exclusividade, a prestação de serviço no ambiente, no local, ou na sede, ou no estabelecimento do empregador, não é pressuposto, não é requisito da relação de emprego. Morreu. Tem outras coisas pra gente falar, né? Tem muita coisa. A matéria é ampla, mas eu tenho certeza, eu espero, né, que os senhores aí consigam a aprovação, a tão sonhada aprovação. Galera, tira um peso das costas quando a gente passa, vê o nomezinho lá. No dia que eu consegui minha aprovação, que saiu o meu resultado, eu tenho 8 anos, 9 anos de 8 anos de OAB. Mas no dia que saiu eu tomei todas, fiquei daquele jeito. E eu tenho certeza também que os senhores vão tomar todas quando passarem, e tenho certeza que passarão. Façam uma segunda etapa aqui conosco do IED, tenho certeza que vão gostar e tenho certeza que vão aprovar. Pensamento positivo, muito importante, né? Eu sou muito voltado para essa questão de energia, essa questão de pensamento, né? Então façam um pensamento positivo, mas só pensamento também não adianta, né? Então façam um pensamento positivo e estudem, né? E façam por onde, que eu tenho certeza que vão estar com a vermelhinha na mão em pouco tempo. Meus amigos, espero que os senhores tenham gostado. Aguardo vocês para daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre direito processual do trabalho, processo do trabalho, que também vai ser comigo. Até daqui a pouquinho. Um abraço. Valeu.